Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 6, capítulo 5, verso 44. Narada Muni é amaldiçoado por Daksha. Shri Shuka Vacha Pratijagraha Tadbadham Narada Sadhu Samata Hitavam Sadhu Vadohi Titikshiteshvaras Swayam. Shri Shuka Vacha, Shri Shukadeva Goswami disse, Pratijagraha aceitou tat isto, Badham, que seja assim, Narada Muni, Sadhu Samata, que é um sadhu conceituado, Etavam, esse tanto, Sadhuvada, apropriado a uma pessoa santa, e, na verdade, Titikshita, ele pode tolerar Ishvara, embora com poderes de amaldiçoar o Prajapati Daksha, Swayam, ele próprio. A tradução é a seguinte: Shri Shukadeva Goswami prosseguiu: Meu querido rei, como Narada Muni é uma pessoa comprovadamente santa, quando o Prajapati Daksha o amaldiçoou, ele replicou que Tadbadham, sim, o que disseste é bom, aceito esta maldição. Ele poderia ter revidado o Prajapati Daksha, lançando a este uma maldição, mas por ser um sadhu tolerante e misericordioso, não tomou nenhuma represália. Significado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Como se afirma no Srimad Bhagavatam 3, 25 e 21, Titikshava Karunika Suhrida Sarvadehinam Ajata Satrava Santa Sadava Sadhubhushana. Os sintomas de um sadhu são que ele é tolerante, misericordioso e amável para com as entidades vivas. Ele não tem inimigos, é pacífico, acata as escrituras e todas as suas características são sublimes. Porque ele é sadhu ou devoto dos mais elevados, Narada Muni, com o propósito de libertar o Prajapati Daksha, tolerou em silêncio a maldição. Sri Chaitanya Mahaprabhu ensinou a todos os seus devotos este princípio. Trinadapi suni chena, tarorapi sahijnuna, amanina manadena, kirtaniya sadahari. Ao se cantar o santo nome do Senhor, deve-se estar num estado de espírito humilde. Considerando-se inferior à palha da rua, deve-se ser mais tolerante que uma árvore, livre de toda impressão de falso prestígio, e deve-se estar disposto a oferecer todo o respeito aos demais. Em tal estado de espírito, pode-se cantar o nome do Senhor constantemente. Seguindo as ordens de Chaitanya Mahaprabhu, aquele que prega as glórias do Senhor por todo o mundo ou por todo o universo, deve ser mais humilde que a grama e mais tolerante que a árvore, pois o pregador não pode levar vida descomprometida. Na verdade, o pregador deve enfrentar muitos obstáculos, mas não apenas às vezes ele é amaldiçoado, senão que também outras vezes deve sofrer agressão física. Por exemplo, quando Nityananda Prabhu foi pregar a consciência de Krishna aos dois irmãos desordeiros, Jagai e Madai, eles feriram-no e fizeram que sua cabeça sangrasse. Mas mesmo assim, ele mostrou-se tolerante e libertou os dois malandros, que se tornaram Vaishnavas perfeitos. Este é o dever do pregador. O Senhor Jesus Cristo chegou ao ponto de tolerar a crucificação. Portanto, a maldição contra Narada não era algo muito espantoso, e ele tolerou-a. Então, talvez alguém pergunte
porque Narada Muni permaneceu diante do Prajapati Daksha e tolerou todas as suas acusações e maldições. Será que foi com o propósito de libertar Daksha? A resposta é sim. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura diz que após ter sido insultado pelo Prajapati Daksha, Narada Muni deveria ter partido imediatamente, mas fez questão de ficar para ouvir todas as palavras ásperas de Daksha, para que este pudesse desabafar sua ira. O Prajapati Daksha não era um homem comum. Ele acumulara o resultado de muitas atividades piedosas. Portanto, Narada Muni esperava que, após lançar sua maldição, Daksha, satisfeito e livre da ira, arrepender-se-ia de seu mau comportamento e assim obteria a oportunidade de tornar-se Vaishnava e libertar-se. Quando Jagai e Madai ofenderam o Senhor Nityananda, ele ficou pacientemente de pé e, portanto, ambos os irmãos caíram a seus pés de lótus e arrependeram-se. Consequentemente, mais tarde, tornaram-se Vaishnavas perfeitos. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do 6º canto, 4º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Narada Muni é amaldiçoado pelo Prajapati Daksha. Então esta é a primeira aula da nossa temporada aqui, na nossa sede rural, a sede rural do Instituto de Aladuta. Ontem nós tivemos a última aula do Bhagavatam, que foi a aula que coroou todo o nosso curso. Ela por si só seria suficiente. Nós podíamos ter perdido todas as aulas. Foi bom que isso aconteceu. No fim eu não avisei para vocês. Mas mesmo que nós tivéssemos faltado todas as aulas do Bhagavatam do começo do curso Bhakti Shastri e tivéssemos assistido unicamente aquela última aula, teríamos conseguido o resultado de ouvir o Bhagavatam. Porque foi uma aula realmente perfeita em todos os sentidos. Quem deu foi Uttama Devidasi, a esposa de Partha, e a devota do ISKCON Vision Team, que veio trazer o curso para grihastas. Foi uma aula perfeita em todos os sentidos. Eu gostaria que ela estivesse aqui para dar de novo essa aula, ou talvez para variar um pouco, o Partha dá essa aula aqui hoje, porque o tema aqui também é como nós, devotos, podemos reagir diante dos obstáculos, como nós podemos reagir diante das dificuldades que encontramos na vida. Então é o significado de Prabhupada padrão, escrito dentro das normas técnicas, de que um ensaio, um texto deve ter uma introdução forte, deve ter um desenvolvimento rico e deve ter uma conclusão clara, que não deixe dúvidas. Então, Prabhupada segue aqui esse mesmo padrão. O texto em si também é muito forte. Ouvir Narada Muni dizer, Tad Badham. Recentemente, aqui em Vrajadama, nós aprendemos uma expressão legal do Bhagavatam. Qual é, Guru Krishna? Kim Asat Karma Bhir Bhave, que é parte dessa história. Foi por isso, por ter falado isso, que Narada Muni foi amaldiçoado. Ele mandou os filhos de Daksha, 10.000 filhos, 10.000 brahmacharis. Já pensou? Um grupo de 10.000 rapazes na idade de brahmachari fazendo austeridade na beira de um lago para poder se inserir na sociedade. Narada Muni disse: Kim Asat Karma Bhir Bhave, para que isso? O que vocês estão fazendo?
com isso, para depois se inserir na sociedade. Então os rapazes pensaram e desistiram de receber a herança do pai, que era o Prajapati Daksha, que ia dar para eles terra e liderança das terras e tudo. Depois o pai chegou e viu que eles tinham ido embora. Voltou o pai então voltou para o reino dele e disse: eu tenho esses filhos aqui pré-adolescentes. Logo que eles entrem na adolescência, eu vou mandar eles também para lá. E aí mandou de novo 1000 filhos. Ele era um Prajapati, né? Não é uma pessoa comum. Isso não é uma lenda, é o começo da criação do povoamento de todo o universo. Os Prajapatis eram responsáveis por isso. Então, o Prajapati Daksha mandou seus 11.000 filhos de novo. Os 1000 filhos, obrigado. Os seus 1000 filhos para o mesmo lago. Narada Muni, que já conhecia o caminho, foi lá, né? Chegou lá e de novo viu Kim Asat Karmabhir Bhave. Para que isso? O que vocês estão fazendo aqui? Para que isso? Pelo amor de Deus! Então os meninos disseram: é verdade, e foram embora de novo. Então, quando Daksha soube, amaldiçoou. E quando Narada Muni foi amaldiçoado, reagiu como Vaishnava perfeito. E ele disse, simplesmente ele acolheu a maldição Tad Badham. Isso é o que está tudo bem. Mas significa isso, tudo bem, eu aceito. Como eu aceito, eu acolho. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio. Isso são os cursos que a gente fez aí de liderança, né? Entrego, confio, aceito e agradeço, né? Narada Muni, isso é Tad Badham. Entrego, confio, aceito e agradeço. Recebe aquilo e fica. E então toca a vida para frente como um Vaishnava, confiando em Krishna. E ele teve um resultado excelente, né? Mas como nós vimos, aqui o texto diz, ele poderia ter revidado o Prajapati Daksha, lançando a este uma maldição, imagine, uma contra-maldição. Podia ter dito a ele, né? Para ele, que era um Prajapati, disse, imagine se ele dissesse, tá tudo bem, eu aceito isso aí, mas você agora vai ficar estéril. Ele tinha que povoar o universo, e agora você não vai mais poder ter filho. Já pensou? Mas Narada Muni não fez isso. Narada Muni simplesmente aceitou, confiou em Krishna e tocou a vida para frente, e até hoje toca, né? E toca mesmo, né? Ele tem uma vida. Então vocês viram o significado. Prabhupada cita o Kapila Deva com esse verso, Titikshava Karunika, um dos versos mais simbólicos do caráter de um Vaishnava. Kapila Deva no Bhagavatam dizendo como um Vaishnava é. Titikshava Karunika Suhrida Sarva Bhutanam. Suhrida Sarva Bhutanam, como Krishna. O Vaishnava é exatamente como Krishna, Suhridam Sarva Bhutanam. Então aqui o Vaishnava é assim, amigo de todas as entidades, até das vacas que comem a boca da gente. Né? Amigo de todas as entidades vivas. E Ajata Shatrava, aqui colocado com sânscrito perfeito, é Ajata Shatru, não tem inimigo algum. Ajata, o Shatru dele, o inimigo dele é Ajata, não nascido, nunca nasceu, não tem, não existe nenhum inimigo. O Vaishnava é Ajata Shatrava, Shanta, pacífico. E Sadhava Sadhubhutana, todos esses são, portanto, os Bhushana, os sintomas de um sadhu. Então, o que é um sadhu? O sadhu é um indivíduo que possui todas essas virtudes em seu caráter. E depois, Prabhupada, na fundamentação, vai dizer também Trinada Pi Sunichena. Nós conhecemos esse verso do Sikshastaka, é o terceiro verso do Sikshastaka, que
que nos diz que devemos ser mais humildes que a grama, que a palha na rua. Eu, de brincadeira, por causa dessa onda de ecologia e da conscientização dos problemas ecológicos do mundo, eu sempre digo que temos que ser mais baixos que o plástico jogado na rua. Vocês já viram, né? Nós fomos plantar um bosque de abacate e quando cavamos descobrimos que ali tinha sido o lixão de Vrajadama em épocas remotas, quando ali era longe, muito longe, tudo era aqui pertinho. Então ali era o lixão. Então depois de 30 anos, quando cavamos, plástico. Então nós temos que ser mais humildes que esse plástico, que a palha jogada na rua, né? E mais humilde que a grama, que a gente pisa e ela se recompõe outra vez. Isso é o verso Trinada Pisanitana. E se nós queremos seguir cantando para sempre, né? Se nós queremos ser devotos para sempre. Então, se queremos Kirtaniya Sada, queremos ficar sempre cantando, devemos ser humildes. Isso não significa que nós temos que aceitar o errado como certo. Um comportamento de alguém errado como certo. Nós só precisamos entender que aquele comportamento é dele, não nos pertence. Que é ele com suas necessidades. Vocês estão formados no curso de Grihastas e ouviram eles explicando exatamente isso, não é? É a necessidade dele que faz ele se comportar dessa maneira. Isso não tem nada a ver comigo. Então eu posso, em algum momento, apresentar a minha ideia de que esse comportamento não é agradável, não é próprio, não é correto, etc. Mas eu não vou internalizar isso. Eu não vou trazer isso para dentro de mim e afetar a minha estabilidade mental, emocional, espiritual. Eu não vou fazer nada disso. Isso não me pertence. Definitivamente. Isso não me pertence. Então, esse verso não nos dá assim essa situação. Agora, Prabhupada citou o nosso querido ídolo do Ocidente, Jesus Cristo, né? Todos nós, devotos, quando ouvimos Prabhupada falar de Jesus Cristo, sentimos uma identificação. Está falando da minha cultura. E, pelo menos no começo, antes da gente aceitar completamente todos os paradigmas védicos e tudo, Jesus Cristo é um símbolo. Conheço muitos devotos que chegaram com crucifixos, na época dos hippies, tinham muitos símbolos no corpo, né? E então eles traziam crucifixo e tudo, e ele pergunta, posso manter, porque aqui é como um amuleto? E a gente deixava manter, tá? Né? Uma vez eu fui, como dentista, atender um devoto que chegou da Alemanha, e na frente da cadeira, eu não tinha, naquele dia, eu não era um dia de trabalho como o meu. Então eu não tinha um lugar para atender ele. O meu consultório estava sendo ocupado porque eu trabalhava em parceria com uma dentista. Então ela estava usando o consultório. Então eu entrei em contato com outro dentista e ele me emprestou o consultório dele para eu atender essa pessoa, esse devoto. Então, mas na frente assim dele tinha uma cruz, um crucifixo, com Jesus preso. Então ele disse, por favor, tire esse crucifixo daqui para que eu não fique durante a consulta olhando o sofrimento de Jesus. Isso foi muito bom, a gente teve uma discussão muito boa sobre o que é sofrimento e o que não é sofrimento. O sofrimento que a gente internaliza e o sofrimento que a gente tem apenas externamente, que não internaliza. Isso foi no milênio passado, né? Isso aconteceu no milênio passado. Que nem o Bhagavata às vezes fala, tal coisa aconteceu no milênio passado, né? Então a gente pode dizer isso. Eu posso dizer isso, né? Que foi no milênio passado, quando eu era dentista, atendi essa pessoa e tal. Então,
tivemos essa conversa muito boa sobre o que é o sofrimento, o verdadeiro sofrimento. E embora Jesus Cristo tenha sofrido ali como representação de todo o sofrimento das pessoas para a salvação das pessoas, ele aceitou os pecados de todas as pessoas ali para sofrer, como é padrão védico também, de que o mestre espiritual aceita o sofrimento para a purificação dos discípulos. Então Jesus Cristo teve essa experiência ali e sofreu naquele momento externamente. Internamente ele estava ligado. Até a mente dele ainda estava conectada, porque ele ora ao Pai, né? Pai, perdoai, né? Eles não sabem o que fazem. Isso afasta de mim este cálice. Então tem todas essas histórias. Aí aqui tem muitos de vocês espertos. Tem o Gesiel, que é esperto em teologia, estudou teologia bem. Mas eu estou falando de uma maneira generalizada. Então, no misticismo de Jesus não houve verdadeiro sofrimento, mas aos nossos olhos houve um grande sofrimento, e nós podemos identificar aquele sofrimento como a mística da nossa purificação para a nossa salvação. E isso nos cria em nós a gratidão por tal pessoa que aceita o sofrimento para a nossa libertação. Então, Prabhupada cita isso aqui, que é bem legal, e o verso é o último do capítulo. Encerra o capítulo. Encerra de uma maneira, uma maneira maravilhosa, com o célebre exemplo de Jagai e Madai, quando feriram Nityananda. E que quem não reagiria levando uma pedrada na testa e vendo a sua testa sangrando e tudo mais, né? Quem não reagiria? Mas Nityananda não reagiu, mas Chaitanya reagiu. E Chaitanya chegou a pegar o Sudarshana Chakra e ir na direção deles, mas Nityananda implorou que, por favor, não use, você não veio para isso. Bhakta Rupa é sua forma. É a forma de um Bhakta. Bhakta não usa isso aí. Isso aí é Vishnu que usa, o Sudarshana Chakra. Bhakta não faz isso, não usa isso. Bhakta usa japa na mão. Então, disse para Chaitanya, não use. E Chaitanya, então, disse, só não uso se eles prometerem que vão cantar Hare Krishna. Aí eles, eu canto. Então, cantaram, e Chaitanya, contra a vontade, guardou o Sudarshana Chakra, recolheu e assumiu a forma Bhakta Rupa, e Jagai e Madai se purificaram. Esse é um exemplo muito clássico no Chaitanya Charitamrita, que é a literatura mais elevada. Então, do Vaishnavismo, Gaudiya Vaishnavismo é a literatura mais elevada. Então, esse é um exemplo célebre da literatura mais elevada. Então, um exemplo muito importante do comportamento humano, de compaixão, de misericórdia, de bom comportamento, boas virtudes diante da prática da vida espiritual e de também superação dos próprios erros. Errar não é um problema. O Uttama falou isso ontem, né? Os erros não são tão problemáticos. O problema está em como nós reagimos ao nosso próprio erro. Se nós entendemos nosso erro, se nós admitimos, se nós nos corrigimos e nos superamos, então nós estamos agindo bem. Agora, se nós usamos o nosso erro para nos degradar mais e mais, para contaminar mais e mais o nosso estado de espírito, e não temos esse estado de espírito recomendado aqui como a Manina Manadena, esse estado de espírito então, se nós
fazemos isso e não cultivamos, melhor dizendo, se nós não cultivamos esse espírito, então nós vamos encarar os obstáculos com algumas fraquezas. Mas se nós atuamos dessa maneira, nós vamos enfrentar os inevitáveis obstáculos com algumas forças. E essas forças nos ajudam no nosso percurso. Nós estamos encerrando uma turma do Bhakti Shastri nessa fase final aqui. E nesse encerramento há momentos de contemplação. Eu gostei muito do que o Guru Krishna ofereceu para todos nós, que aproveitemos a oportunidade de estar aqui num lugar que favorece a contemplação espiritual, né? A introspecção, para aproveitar isso e fazer essa experiência nesses dias. Isso vamos fazer também. Mas também eu tenho que dizer para vocês, sinto muito, que vamos ter muito serviço. Tá? Nós vamos receber nossos convidados e esse é um trabalho que nós vamos fazer unicamente com o reforço do Instituto. Nós não podemos contar com ninguém da comunidade. Não tem ninguém disponível para atender os nossos convidados. Eles vão apenas nos orientar em como podemos obter o melhor resultado do nosso esforço, mas eles não vão poder compartilhar conosco esse trabalho. Então, apesar da introspecção e tudo, temos também muito trabalho. E ainda eu vou dar o amor e confiança, porque senão a Elirim vai ficar muito zangada e eu tenho muito medo de gente zangada. Tá bom? Bom, se vocês tiverem alguma pergunta, comentário, Maharaj, quer fazer algum comentário sobre isso tudo? Não? Eu quisiera saber qual é essa maldição que recebeu a Narada Muni. Não parar em lugar algum. Não parar em lugar. Não parar não é ficar de pé. Sempre está em movimento. Sempre está. Ele não vai ter um asha, tipo, ele não vai ter uma base, tipo, Purushatraya Maharaj tem a base dele é Gaura Vrindavan. Chandramukha Swami, a base atual dele é Govila Govardhana. E a minha base atual e de Maharaj Yamunacharya é aqui. Então a gente tem essas bases, mas Narada Muni não tem. Ele não tem nenhum planeta, que na turma dele todo mundo tem planeta, né? Mas ele não tem planeta, ele não tem nada. Ele tem que ficar, só a única coisa que ele tem é uma vina e um dote lá, açafrão. Só isso que ele tem. Tá bom? Eu estava lendo o significado de Prabhupada desse verso. Prabhupada falava que Daksha tinha muitos filhos, tinha uma casa, ele achava que essa devia ser a pior maldição que ele podia lançar contra alguém, seria privar alguém de sua casa, de suas coisas. Então, por isso que... Aí Prabhupada fala que os pais, os discípulos dele também amaldiçoaram. Verdade. Maharaj lembrou algo muito importante, você entendeu? Sim. Pronto. Ok, você não entendeu, né? Narada Muni recebeu a maldição de nunca parar em lugar algum. E Prabhupada, em 11 anos, com o movimento, deu 12 voltas ao mundo. Ele disse que ele não podia parar porque foi amaldiçoado pelos pais dos devotos que não ficaram satisfeitos porque Prabhupada pregou para eles a mesma coisa. Kima Sat Karma Birbhade. Para que isso? O que vocês querem com isso aqui? Vem, deixa essa faculdade, deixa esses empreguinhos que vocês têm aí, esses concursos que vocês fizeram e vem para cá. Então aí Prabhupada foi amaldiçoado. Prabhupada diz que foi amaldiçoado. Maharaj, aí Prabhupada fala o seguinte, que ele espera que os sannyasis aceitem a maldição dele para que ele possa ficar no tempo de adultos e livros. Não fique assim viajando o tempo todo, assim ele possa produzir. Ele iniciou muitos sannyasis, ele diz, é verdade, Maharaj está me trazendo toda a memória, disse muito legal. E ele disse isso, que os sannyasis, só que isso não aconteceu, né? Até o último ano que
que Prabhupada ficou, 77, ele ainda foi a Londres, que é o último lugar do Ocidente que ele visitou. Ele foi a Londres e depois ele voltou para a Índia já para poder sair desse mundo. E ele queria fazer isso para poder traduzir e não concluiu a tradução do Bhagavatam pessoalmente. Muito última. Nós sabemos que Krishna nos protege em circunstâncias onde nos dedicamos à pregação Sankirtan e etc. Mas o que nos torna merecedores dessa misericórdia de Krishna? Sendo que nós, por exemplo, o Prabhupada ele deu misericórdia para pessoas que não tinham qualidades necessárias, podemos dizer assim, como os hippies e etc. na época, né? Então, o que nos torna merecedores dessa misericórdia de Krishna em último ano? O desejo de servir. Nós não somos merecedores, definitivamente. Mas Kali Yuga tem uma grande bênção, que é o Mahamantra Hare Krishna, que é para ser distribuído a todos. Então nós não nos tornamos exatamente merecedores. Porém, a misericórdia de Krishna em Kali Yuga não tem as exigências do sistema de Varna e Ashram. Então, assim, por sermos homens e mulheres da era de Kali, nós já somos candidatos a receber a misericórdia de Krishna dessa maneira. Então, aí é que entram conceitos como Apavitra Pavitruva Sarvavastan Gatopi Va Yatsmare Pundarikaksham Sabahi Abhyantara Shuchi. Conceitos como esse de que tanto faz ser impuro apavitra como puro pavitra. Sarvavastam Gatopi Va. Mesmo que tenha feito qualquer tipo de besteira e passado por qualquer tipo de experiência dentro desse mundo material. Se a pessoa simplesmente pode lembrar-se de Krishna, e reconhecer Krishna como uma pessoa que tem belos olhos oblíquos como pétalas de lótus, Pundarikaksham, Sabahi Abhyantara Shuchi. Ela vai se purificar tanto interna quanto externamente. Esse é o conceito que rege o nosso não merecimento. Ok? Obrigado a todas as glórias a Srila Prabhupada. Jai Shri Prabhupada.